enorme prazer estar aqui com vocês, nessa semana que é organizada pelos estudantes, especialmente para receber figuras não só ilustres, mas também muito queridas para a escola. Tá? Eu queria começar convidando o professor Michelangelo Bovero que tomasse assento. O professor Michelangelo Bovero é professor da Universidade de Turim. Ele, em alguma medida, foi um grande colaborador de uma figura ilustre para todos nós e que exerceu uma influência enorme no pensamento político e no pensamento jurídico, não só na Itália, mas especialmente no Brasil, que foi Norberto Bobbio. O professor Michelangelo não só colaborou com Norberto Bobbio em diversas obras, como ascendeu a sua cátedra e hoje leva a cabo grande parte das pesquisas em teoria política que foram iniciadas pelo professor Bobbio. Ele pediu para que não falasse mais do que isto, e, portanto, eu não vou me alongar no currículo do professor Michelangelo. Vou contar com uma ponta de vaidade de que fui aluno do professor Michelangelo Bovero em 1990, quando ele nos deu aos alunos da USP o privilégio de permanecer no Brasil por uma pequena temporada, um curso de teoria política de grande refinamento e que, sem dúvida nenhuma, foi um prazer enorme e de não só um prazer intelectual, mas contribuiu muito para a formação de uma geração de estudantes naquele momento. Convido também para tomar assento o meu querido professor Celso Laffer, também meu professor, hoje é o dia dos meus professores estarem aqui, chanceler, e, sobretudo, alguém que tem feito um cruzamento entre a teoria política, a ciência política, o direito internacional, um dos intelectuais mais importantes para todos nós aqui no Brasil. Então, eu pediria ao professor Celso que tomasse assento. Também convidar o doutor Celso Aze, que é o presidente do Instituto Norberto Bobbio no Brasil e que fez a gentileza de trazer o professor Michelangelo para essa semana aqui na escola. E, por fim, o nosso diretor emérito, querido professor Ariosualdo Matos Filho, que preside a mesa. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. E vamos, sem demora, dar início à nossa aula com o professor Michelangelo Bovero. E depois, ou no meio, se houver alguma pergunta, o senhor quer antes ou depois? Depois de terminado, e não durante. Mais racional. Muito obrigado. Bom dia. Io sto imparando a parlare portoghese. Eu não falo português, como dizia um pouco antes, é um fenômeno paranormal. Então, permettetemi un'introduzione in italiano. Io dico spesso che cerco di essere originale. Normalmente, in generale, chi va a parlare in un paese di cui non conosce bene l'idioma, la lingua, si fa aiutare dagli amici a preparare una frase, due frasi nella lingua degli ascoltatori, poi dice scusatemi tanto, io proseguo nella mia lingua. Ecco, io voglio fare il contrario. Per cui, anzitutto, sono molto felice di poter ringraziare, prima di tutto, l'Istituto Norberto Bobbio, che mi ha fatto questo gentilissimo e da me molto gradito invito, il mio fraterno amico Celso Laffer, che mi fa da Virgilio, è il mio maestro e la mia guida in Brasile, e tutti i vecchi e nuovi amici che ho incontrato, ho ritrovato e ho incontrato in questa esperienza. Ma a questo punto provo a continuare in portoghese. Começo com uma citação do próprio Bobbio.
diz Bobbio. Quando nós falamos de democracia, a primeira imagem que nos vem à mente é a do dia das eleições. Longas filas de cidadãos que esperam a sua vez de depositar o voto na urna. Derrubada uma ditadura, instaurou-se um regime democrático, o que nos mostram as televisões de todo o mundo. Uma sessão eleitoral é um homem qualquer, ou prefeito, que exercem seu direito ou cumprem seu dever de eleger quem deverá representá-los. Foi o que escreveu Bobbio em um ensaio de 1987, dedicado ao confronto entre a democracia dos antigos e a democracia dos modernos. A democracia dos modernos é a democracia representativa. O instituto caracterizador da democracia representativa é a eleição pelos cidadãos dos seus representantes nas sedes em que são tomadas as decisões políticas. Segundo Bobbio, o sufrágio universal constitui o requisito indispensável que um regime político moderno deve possuir para poder ser reconhecido como um regime democrático. Mas a realização de eleições por sufrágio universal apenas pode valer como prova de que um regime é ou tornou-se democrático sob a condição de que o jogo político no seu todo, a começar da dimensão eminentemente conflitual do jogo político moderno, vale dizer, a competição eleitoral, se desenvolva segundo determinadas regras. As regras do jogo têm o significado e o valor de condições em sentido lógico, da democracia. Se tais regras são violadas ou aplicadas incorretamente, então o jogo não pode considerar-se democrático. Em extrema síntese, a democracia são suas regras. Ela é, antes de tudo e essencialmente, um determinado e específico complexo de normas para a produção de normas. Nos últimos anos, fui construindo uma teoria das condições da democracia e, para construí-la, assumi como ponto de partida a tábua de regras do jogo, elaborada e várias vezes reelaborada por Bobbio em diferentes momentos da sua obra. Gostaria de propô-la como uma teoria neobobbiana da democracia. Redefinindo a democracia como o regime ou tipo de regime da igualdade política e da liberdade política, que só enquanto tal, permite a autodeterminação coletiva, identifiquei 10 condições que um regime político deve satisfazer para ser reconhecido como democrático. As primeiras 5 condições são formais, referindo-se ao quem e ao como, aos sujeitos e aos modos do processo político, os procedimentos do processo político de decisão, das eleições até as decisões finais dos eleitos. As outras 5 condições são substanciais. Põem limites e vínculos ao conteúdo das decisões, dos atos normativos, decisões tomadas pelos órgãos do poder político.
mais recentemente acresci ao meu decálogo como uma 11ª regra condição, que denominei condição de representatividade, e que encontra expressão normativa na proibição da supremacia dos órgãos executivos sobre os órgãos legislativos. Nesta ocasião, gostaria de reconsiderar e reformular as condições formais da democracia, com referência explícita, direita ou indireita, ao Instituto das Eleições, destacando, em particular, o princípio majoritário. Para que um jogo eleitoral possa ser considerado democrático, é necessária, antes de tudo, a satisfação das condições formais, objeto das 5 primeiras regras, aquelas que estabelecem quem participa do jogo e como ele deve se desenvolver. Em primeiro lugar, o sufrágio deve ser universal e somente o será se o universo dos eleitores, aquilo que normalmente é chamado de corpo eleitoral, compreende todos os destinatários das decisões dos eleitos, dos futuros eleitos. Além disso, o universo dos eleitores deve coincidir com o universo dos elegíveis. É a condição da inclusão, que foi gradualmente satisfeita nos regimes políticos ocidentais em etapas sucessivas de alargamento do sufrágio, a partir das grandes revoluções modernas, inglesa, americana, francesa. Um longo processo, chamado, não por acaso, de processo de democratização. Hoje, com a negação do direito de sufrágio a um número crescente de residentes estáveis do território de muitos estados, os imigrantes, verdadeiros novos metecos, se diria em grego. Hoje assistimos, sobretudo na Europa, à regressão de fato do sufrágio universal ao sufrágio restrito. Isto é, assistimos a um processo de desdemocratização. Em segundo lugar, o jogo eleitoral deve ser equitativo, fair, e somente pode ser considerado assim se cada eleitor dispõe de um único voto, e apenas um, como qualquer outro. E se cada voto vale, isto é, pesa, tanto quanto qualquer outro na composição do colégio de representantes eleitos. É a condição da equivalência, que é satisfeita quando a aferição dos resultados eleitorais, em vista da formação dos órgãos representativos, é regulada pelo princípio da proporcionalidade entre o percentual de votos obtidos pelos vários grupos de candidatos, listas de candidatos, e o percentual de cadeiras atribuídas a cada um delas. Hoje, os sistemas eleitorais, o conjunto de regras para a transformação dos votos em representantes eleitos, os sistemas eleitorais vigentes em grande parte dos estados democráticos representativos, distanciando-se daquele princípio, tornam não equitativo o jogo das eleições. Em terceiro lugar, o jogo eleitoral deve ser livre. Antes de tudo, no sentido de que a opção de voto, a escolha política de cada eleitor,
deve poder amadurecer sem interferências distorsivas, ou seja, em um contexto que permita a cada cidadão um exame comparativo equilibrado das opiniões, propostas, programas dos candidatos, dos diversos grupos de candidatos. É a condição da liberdade subjetiva do cidadão eleitor, que certamente não pode ser tida por satisfeita se não é garantida, ao menos, a pluralidade das fontes de informação política. Pluralidade das fontes e o pluralismo nas fontes de informação política, além do livre acesso a elas. Hoje, em situações de monopólio ou oligopólio, enfim, de desequilíbrio no controle dos meios de comunicação, as escolhas políticas dos eleitores são, em larga medida, em alguns lugares mais, em outros menos, manipuladas e dirigidas por terceiros. Em quarto lugar, o jogo deve ser livre também no sentido de que a escolha do eleitor deve poder ser exercida frente a alternativas realmente diferentes entre si, dentro de uma gama de opções suficientemente ampla a permitir que cada um se reconheça em uma orientação política precisa. É a condição da liberdade objetiva, que não pode ser tida por satisfeita, senão onde o pluralismo dos partidos e dos movimentos políticos seja protegido e favorecido pelo ordenamento jurídico e esteja efetivamente presente na arena pública. Em teoria, pode-se dizer que a escolha do eleitor é menos livre quanto mais limitada for a gama das alternativas. Em termos concretos, onde o número de alternativas é escasso, frequentemente o eleitor se vê na situação de ter que escolher entre apoiar uma orientação política bem diversa da sua ou abster-se. Uma situação, se pensarmos, não muito distante daquela historicamente presente nos regimes de partido único, em relação aos quais seria insensato falar de eleições livres. Hoje, também no Brasil hoje, a tendência à simplificação dos regimes políticos, frequentemente reduzidos a um formato dicotômico ou tricotômico, bipolarismo, tripolarismo, bipartitismo e ou triliderismo de fato, tendência favorecida em muitos casos por também por intervenções sobre as leis eleitorais, que induzem partidos e movimentos a reunir-se em coalizões heterogêneas ou mesmo a fusões artificiais. Tudo isso distorce e contrai, quase anulando a dimensão objetiva da liberdade eleitoral. Resulta daí também o crescimento da abstenção e da indiferença quanto às instituições e à política em geral. Muito mais problemático é o caso da quinta regra do jogo, considerada por muitos, em alguns textos também por Bobbio, a regra rainha da democracia.
Afirma-se comumente que o jogo democrático deve ser decidido, determinando-se quem venceu e quem perdeu, mediante a aplicação da regra de maioria. Mas é preciso entender bem o significado, a importância e os limites dessas regras no âmbito específico do jogo eleitoral. Confusões e erros frequentíssimos derivam da identificação genérica e simplista do regime democrático, do núcleo essencial do regime democrático, com o poder da maioria. Uma identificação que por muitos é afirmada explicitamente ou assumida tacitamente como um axioma, sem sequer perguntar-se se a maioria de que se fala é a maioria dos eleitores ou dos representantes eleitos, ou pressupondo-se que exista ou deva necessariamente existir uma correspondência natural e automática entre uma e outra. Pois bem, estamos diante de um complexo de equívocos. Já sei estar indo de encontro a convicções difusas e radicadas, que considero preconceitos. E, já que sei isso, apresento, antes de tudo, uma tese geral com uma primeira e sumária ilustração. A tese é: a cracia da maioria não é, enquanto tal, democracia. Imaginemos um regime político no qual sejam realizadas eleições por sufrágio universal para a escolha dos membros do parlamento, mas cuja lei eleitoral estabeleça que todas